Boa noite, boa noite. Eu já vou colocar o óculos, né? Porque senão eu não enxergo quem tá entrando, então não adianta de nada. O Guise, Darlene, a galerinha, né? Bem-vindos, bem-vindos. A deusa. Olá, galera, olá. Ó Namah Shivaya. Ai, ai. Ju, Santa Catarina, Ravena. Olá, gente. Boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, boa noite. Bem-vindos a mais um Conversas. Lembrando que se você quer que... Olá, Márcia. Jeremy, boa noite, galera, queridos. Lembrando que se você quer que as suas perguntas sejam respondidas, Jeremy, todo mundo entrando, Davi. Se você quer que as suas perguntas sejam respondidas, você manda antecipadamente as suas perguntas para o nosso canal via WhatsApp do Instituto ou aqui mesmo, na publicação da live, enfim. Entra em contato, manda as suas perguntas para que elas entrem na lista e sejam respondidos. Daiane, olá galera, Margarete, muito bom. Como é que estão todos? Bem-vindos a mais um Conversas. E toda quarta-feira, 21 horas, vem conversar comigo. Toda quarta-feira, 21 horas, o Conversas está no ar. Novamente, estamos aqui. Bom, vamos lá. Hoje as perguntas estão muito dentro... nós selecionamos as perguntas muito dentro das atividades, já que na semana passada nós falamos muito sobre a nova era e tudo mais. Agora peguei sobre os elementos, até porque nós temos o curso que começa em alguns dias, o caminho dos elementos, e o Cozinha Mágica, que é na outra semana, né? Aí aqui no colégio. E o pessoal pergunta muito sobre o que tem cada curso. Olá, Wilson, tudo bem? Boa noite. E aí, Wilson? Sobre o que tem cada curso, como funciona. Então, hoje é o dia, né? Vou começar pelos 4 elementos. Como surgiu essa ideia com o curso novo sobre os 4 elementos, o caminho dos 4 elementos? Todo mundo sabe que a minha base dentro da magia, que a minha história dentro da bruxaria, ela é extremamente crowleyana. Né? Magia do pentagrama, magia da vontade, telema, enfim. Alta magia, magia cerimonial, muito dentro dos elementos. Eliana Beluso, olá, boa noite. E sendo assim, cada vez mais o caminho dos 4 elementos ele se reorganiza para este momento planetário, para este momento em que nós, como humanidade e principalmente enquanto magistas, bruxos, estamos vivendo, né? E a ideia então surgiu de reunir todos os conteúdos do Conexão Gaia, Dominadores, Ascensão, tudo que eu já fiz sobre os 4 elementos, reorganizar as ideias, atualizar os conceitos e refazer o curso numa única jornada. Por quê? Como magista, como bruxa contemporânea, né, parte dos Imortais da Terra, né, bruxaria contemporânea, eu acredito que os 4 elementos eles sejam a chave cada vez mais para a cura, para a ascensão, para o despertar dos dons, para a aurora dourada e para tudo que nós temos aí para as próximas décadas, né? Isso para mim é fato, né? É realidade. E ao mesmo tempo, me parece que dentro da bruxaria hoje os elementos eles estão muito conectados ao básico. Existem algumas obras, obviamente, muito boas no Brasil surgindo, né, dos 4 elementos, mas eu gostaria
de passar adiante, de juntar o conhecimento também da parte oculta, também da parte esotérica e das ciências ocultas, né, digamos assim, junto com a magia. Porque nós separamos muitos os conhecimentos, nós segregamos muitos os poderes. E isso está fazendo muita falta hoje na magia. Um exemplo simples é com relação à nossa mente, ao ar. Né? O elemento ar é o mundo dos processos, das ideias e dos contextos arquetípicos. E hoje, dentro da magia, seja ela contemporânea, cerimonial, enfim, hoje dentro da prática mágica, a nossa mente ela está intimamente ligada aos processos dos padrões da Era de Peixes e, ao mesmo tempo, buscando a aurora dourada, ou seja, o ovo cósmico do cinturão de fótons de Alcione. E dentro disso, os arquétipos, eles são muito empobrecidos pelo cristianismo, né? Nós temos hoje os heróis como pessoas que foram descartadas pela sociedade e não se tem mais a busca da jornada iniciática do herói, não se tem mais o contexto que foi criado pelos antepassados para que o Éon despertasse, o Aeon despertasse e nós chegássemos à consciência superior. Dessa forma, o ar, ele precisa ter consciência vibracional elevada, ele precisa ter substância mágica, ele precisa ter cada vez mais capacidade de suprir as deficiências mágicas diante do pentagrama da vontade. Então, como nós não temos um arquétipo mental, né, um poder arquetípico que guia a nossa jornada ao despertar de consciência, nós precisamos substituir a força vibratória, o campo vibracional do ar, por qualidade de alimento consciencial, ou seja, o alimento que nós ouvimos, que nós vemos, a forma como nós condicionamos a nossa mente e principalmente as transformações e as quebras de padrões para que a gente possa elevar a nossa energia, né? Então, o ar cada vez mais ele é responsável pela disciplina das emoções dentro da magia do pentagrama, mas ele não tem hoje a força necessária para fazer isso. Então, isso é um dos exemplos, né? Se a gente for falar das emoções diante do mundo das águas, a gente vai falar sobre toda a disciplina emocional necessária para que você mesmo não derrube a sua magia, né? Mas isso depende da força arquetípica que a mente carrega com o ar. Então, nós estamos hoje bloqueados na capacidade de buscar os nossos poderes para essa era dourada, para esse momento planetário, porque os elementos perderam, digamos assim, a sua trilha, o seu caminho. Então, é neste contexto que a gente busca o caminho dos 4 elementos, novamente, o resgate da força dos elementos, para que o magista possa ter capacitação, estrutura e firmeza no processo de cocriação. Porque todos nós vamos cocriar, independente da consciência ou não. Mas quando os nossos processos são enfraquecidos pela egrégora, pelo campo ao nosso redor, nós precisamos ter uma base estrutural muito forte com relação a portais, a torres, enfim, com relação à estrutura mesmo dos elementos para suprir essa necessidade. Esse é só um dos exemplos, né? O curso vai abordar também a construção da Torre da Coroa do Sul diante das 4 estrelas reais, mas não na visão suméria, não na visão da astrologia ou da astronomia sumeriana, né? E sim na reorganização hoje através da física quântica, através da astrologia cósmica ou da kármica universal, com relação ao astro, né? Com relação à projeção das constelações
diante das escolas das bases elementais. Então, Aldebaran, a grande estrela real do ar, como base de conhecimento e experienciação para a paz, Antares, né, o coração de Escorpião, como o sopro do alento diante do antídoto que desperta cura e emana os nossos poderes como co-criadores no eu superior. Fumalhaut, a Terra como manifestação física da fonte. Então, é uma abordagem contemporânea, mágica e potente, para que neste momento a gente possa dar um upgrade dentro da magia do pentagrama, né? Dentro dessa base crowleyana, dentro dessa cultura da vontade, né? A vontade como soma da palavra mais ação, né? Porque nós não atraímos aquilo que queremos, né? Nós atraímos aquilo que vibramos. E a vibração primeira, ela vem da tua palavra e da tua ação. Movimento, né? Movimento campo, enfim, por aí. Então, acredito sim que os elementos, eles são uma chave hoje vital para que a gente possa empoderar a nossa magia, para que a gente possa despertar o eu superior, para que a gente possa transformar e manifestar, cocriar diante da aurora dourada, né? Muito nessa vibe, né? Deixa eu colocar o óculos aqui para ver o que está acontecendo. Oi, gente, boa noite. Boa noite a todos. Aline, Rosinha, Cassi, boa noite. Boa noite a todos. Entrando mais gente querida. Muito bom. Então, sobre os elementos, né, respondendo do curso, é essa a visão. E acredito imensamente nisso, né? A magia começa no ar, na mente. Ela é nutrida na água pelas nossas emoções e manifesta na terra diante da instauração das nossas ações, né? Mas somente diante do poder do fogo ela é exaltada, purificada, transformada ou eliminada dentro do pentagrama da vontade, né? Então, tá aí o curso e é sobre isso, né? Perguntaram sobre o que é sobre isso, certo? Bom, também perguntaram sobre o Cozinha Mágica e se ele poderia ser online. Não, gente. O Cozinha Mágica será somente presencial. Não é comigo, é com a mestre Rhonda, mas não tem chance. Talvez um dia a gente force ela ou convença ela a gravar, mas acho isso muito difícil, porque ele é extremamente prático, né? O Cozinha Mágica é sobre a capacidade do nosso útero lar, que é a cozinha. E são sacadas fantásticas. Por quê? Porque a magia, ela é poderosa e não adianta nada nós estudarmos elementos, física quântica, radiestesia, fazer acontecer, toma medicina, desperta a visão, faz tudo isso, se o nosso núcleo gerador, se o nosso útero gerador, se o fogo, né, lar da casa, ele não conspira a favor dos nossos intentos, né? Então, desde coisas básicas como não anular a energia co-criadora da sua casa, como potencializar a magia, como curar o espírito, né? Até as coisas mais extraordinárias dentro da cozinha, como, por exemplo, utilizar toda a tua força geradora, casa, lar, para manifestar o mundo ao teu redor da forma como tu deseja, né? Então, desde onde vai a cebola, onde estão os talheres, de que forma organizar magicamente, até como ser a cozinha realmente o núcleo mágico da casa, né? Toda magia começa na cozinha, né? É quando tu pega o alimento, o elemento e transforma ele
em campo, né? Em manifestação criadora, né? Lembrando que magia, comida não é desfeita, né? E nossa, a cozinha mágica é algo que a gente pode ficar falando eternamente, porque, por exemplo, eu sempre digo que bruxas não sofrem, bruxas se enfeitiçam, né? Assim como bruxas não passam trabalho, bruxas se enfeitiçam. E isso passa pela cozinha, né? Você preparar o seu alimento, você estar com consciência dentro da sua cozinha, é facilitar a vida em 70%. Porque você nutre a sua magia, você alimenta os seus poderes, você cocria a sua matéria. Ponto. É isso. Então, vem para o Cozinha Mágica que vale a pena. Infelizmente é presencial, não dá para fazer online, mas a turma tá cheia e vai ser um curso muito show, né? A Cozinha Mágica é sobre isso. Falando em coisas mágicas, me perguntaram sobre como neste momento proteger a casa, como, enfim, diante de tantas transformações e de tudo que nós estamos passando na natureza, em Gaia, no Brasil e tudo mais, né? Como se proteger. Eu tenho para dizer, gente, que isso é uma utopia, um paradoxo. Não há possibilidade de proteção mágica para a manifestação da própria Gaia. Não tem como, né? Nós matematicamente chegamos nesse lugar e agora tem que deixar a chuva passar, tem que deixar as transformações acontecer, a terra purificar, tem que deixar, né? É magia básica dos 4 elementos, né? O ar expande, a água molda, forma, a terra dá colorido, vivifica, e o fogo exalta, glorifica ou destrói e purifica. Então nós estamos passando pelo despertar de Gaia dentro do ovo cósmico e nós estamos nessa transformação também. Essa luz que está entrando no nosso planeta, ela está mudando cada célula, cada átomo de cada coisa, de cada ser, de cada vida neste planeta. E nós estamos dentro deste quadro. É aceitar o processo, entender as causas disso e elevar sua energia para que a transformação em você seja mais positiva, mais fácil, mais harmoniosa. Se você lutar contra o fluxo, isso é mais dolorido, é mais, com certeza, mais complexo de ser vivido. Então, a dica neste momento de proteção é não negar a ascensão planetária. Se você resistir, vai doer mais. É como o esparadrapo. Se for tirando devagarinho, vai doer mais. Então, o desapego, como fazer isso tudo acontecer de forma mais harmoniosa? Trabalhando o desapego, desenvolvimento, desenvolvimento, não estar envolvido no processo. Desapego, deixar o passado, não leve para o futuro o passado que te faz mal no presente. Deixa o passado, mudança de roupa, de calçados, mudança, deixa o mundo seguir seu ciclo em direção ao novo. Essa é a principal dica que eu tenho. E também com relação à outra semana, alguém perguntou sobre o papel do Brasil neste momento e como nós poderíamos ajudar o país neste processo de transformação. Seja o gatilho do macaco lavando a laranja, a batata, seja o gatilho de consciência. Busque a sua transformação, a sua ascensão, a sua mudança de valores.
Busque o seu processo de elevação vibracional, o seu processo de ascensão, o seu despertar espiritual. Busque a sua mudança de padrão. Busque o seu contexto de espiritualidade, porque você vai se tornar o gatilho do milésimo círculo, do centésimo macaco, enfim, né? Você se torna o gatilho da espécie. A nova era, a era de Aquário, ela não é a era de um herói, ela é a era de muitos heróis e heroínas, né? Somos todos a criança da promessa. Então, quanto mais ascensão nós, no Brasil, neste momento em todo o mundo, formos como gatilho de humanidade, mais rapidamente o processo vai se dar e mais nós entramos nesta segunda fase, digamos assim, né? Também me pediram para falar mais sobre o processo de Saturno neste momento, né? E como isso está influenciando a magia, enfim. Gente, em absolutamente tudo. Magicamente, a diferença da era de peixes, da era passada que nós vivíamos até 2012, e desta era, da era de Aquário, que vai estar presente pelos próximos 2000 anos na nossa vida, ela é gigantesca, né? A era de peixes, nós tínhamos o poder mágico instaurado diante de receitas, né? Eu sempre digo que a era de peixes ela era a era do sacerdócio, né? E os conceitos da água, magicamente, são do amor ou na dor, né? Então, nós tínhamos muito receitas de magia, de ascensão, de feitiçaria, onde nós alcançávamos a vibração cósmica do amor universal, divino, enfim, e aí trocávamos, barganhávamos energia com o campo, né? Então, era feitiço, ebó, né? 10 mandamentos, todas as religiões elas tinham a sua receita para manter a conexão com a fonte. E está tudo certo. Os deuses não estavam aqui, os campos estavam fechados, vivíamos esse processo de regras que funcionavam para chegar onde queríamos diante do divino. Diante da era de Aquário isso mudou. Nós estamos agora numa busca individual, numa busca de matemática, né? Então, o que vale para um não vale para outro, o que dá certo para um não dá certo para outro. Mudou completamente a forma como cada pessoa se cura, se conecta e quebra seus padrões, né? Mudou drasticamente. Agora nós precisamos ir ao encontro do livro de Cronos, precisamos ir ao encontro do nosso boletim escolar e começar a acertar os ponteiros, né? Até 2026 nós estamos sobre os efeitos, digamos assim, né? Sob efeito da lâmina de Cronos, né? Nós estamos diante de Saturno com toda a sua potência sobre a espiritualidade. E isso transforma muito a maneira como a bruxaria, como a magia funciona para cocriar ou para manifestar nas nossas vidas. Porque mesmo que nós consigamos fazer um feitiço incrível com ingredientes maravilhosos, enfim, e alcançamos então o intento, o desejo que projetamos magicamente, automaticamente a conquista entra na balança e mais adiante a equalização sobre merecimento, roda, karma, dharma, se reestrutura novamente, né? Então, hoje a magia ela é
quantificada e qualificada pelo que vale a pena ou não diante da tabela de valores de Cronos, né? Então, tanto para o magista como para quem pede a magia, né? Então, Saturno até 2026, ele nos pede carinhosamente para que a gente olhe para os nossos poderes e volte a nossa matemática diante da fonte. E sejamos nós efetivamente buscadores da evolução, da quebra da roda de Sansara, do despertar em direção à fonte e à evolução. A partir de 2026, as coisas elas são mais, digamos assim, não tem muito querer, né? Vai ser e acabou. Então, a chance toda que nós temos como magistas de elevação e de botar o boletim em dia, sem passar pela roda kármica e a foice de Saturno, é até 2026. Então, por isso que ano que vem toda a escola aqui do Instituto Imortais da Terra foi reformulada, priorizando jornadas e estudos mágicos que nos tragam essa consciência sobre o despertar superior e sobre a cocriação mágica com a fonte. Depois de 2026, a gente entra com certeza numa nova fase mágica planetária, do tipo bateu, levou, né? Tudo que nós fizermos que não estiver dentro da configuração kármica matemática cronológica, ou seja, saturnina, né? Saturniana, como eu falo, vai ser cobrado muito rapidamente nas nossas vidas, né? E a gente já está vendo isso de uma certa forma, né? Tem muita gente tendo que reorganizar a vida, muitos castelos de areia estão se despedaçando, né? E isso faz parte do olhar de Saturno. Bruxos não temem Saturno, bruxos não temem a Cronos, né? Não tema. A magia, ela te ensina a olhar para Cronos como o senhor do tempo. Eu sempre digo que cada vez que eu vou fazer algo, eu me pergunto, tá, o que efetivamente isso tem a ver comigo? E faço uma oferta para Cronos, né? O que é meu e o que não é meu. Se não é meu, não deixa nem eu me criar. Não deixa eu perder tempo com isso. Não deixa com que eu me envolva com aquilo que vai me afastar do meu destino, né? Esse é Cronos para nós, né? É o tempo. Então, busque o seu tempo. Você está no seu tempo? Você está realizando as coisas do seu tempo? Você está diante do tempo do seu destino? É lá que está o seu poder, né? O Jeremy, eu li aqui. Vamos lá. A senhora já teve alguma experiência com relação a ataques da Matrix durante a consagração de medicinas? Fui exilado em um quarto. Vamos ressignificar isso, né? A medicina, seja ela qual for, ela jamais vai deixar a Matrix ou qualquer força do mal nos atacar. Então vamos dizer assim, você já foi treinada pela medicina para saber treinar, enfim, saber se defender da Matrix durante um processo? Obviamente que sim, né? Todos nós. A força sagrada, seja ela de qual medicina for, ela vai te perguntar se você está apto a ser magista. Seja com relação a Matrix, com relação ao povo do mal, com relação a ataques espirituais ou de outras dimensões, você precisa de treinamento. Os bruxos costumam treinar nos templos astrais, né? Os imortais da Terra têm treinos nos úteros, nos grandes úteros, no templo astral da saga. Mas também é fato que quando nós precisamos de um treinamento, a medicina é uma das mestres que pode facilitar de forma segura
com que esta força se apresente para que a gente treine, né? Para que você seja treinado. Fiquei exilado durante a consagração em um quarto branco cheio de hologramas que diziam me controlar e controlar o mundo. E aí, como foi seu treinamento? Você tem que pensar, como foi o seu treinamento? A medicina te mostrou que tu tem força mental para quebrar ilusões holográficas e sair disso? Ou você foi pego na teia das ilusões holográficas no mundo de Nifel, né, em Niflheim, e não conseguiu sair do mundo das ilusões? Locke teve que ir lá te libertar, né? Como você se saiu nesse treinamento? Né? É isso que eu penso sempre, né? Uma vez, em uma consagração, o sistema veio conversar comigo e me disse coisas horríveis. E eu perguntei para os deuses por que eles tinham deixado eu escutar tudo aquilo. E aí os deuses disseram, mas ele só pediu para conversar com você, você precisa saber conversar com quem quer que esteja do outro lado. Afinal de contas, se o bem existe, o mal existe. Se o ascenso existe, o descenso existe. Né? E se a matriz divina existe, as conspirações holográficas vão sempre existir. E se você vai ser um co-criador da matriz divina, você precisa saber sim se defender, sair, treinar para ser o Neo, né, das ilusões holográficas. Hoje nós falamos em hologramas, em Matrix, mas o mundo de Nefel, o mundo de Niflheim, o mundo das névoas, o mundo das ilusões, o mundo das programações irreais na magia, das enganações, sempre existiu. E nós cultuamos o mestre das ilusões, Locke. Ele nos ensina a saber o que é real e o que não é real. Ele nos ensina a entender sobre o mundo das névoas, seja ele de qual mundo, de qual povo é. Né? Eu acho que se você estuda a mitologia, você já sabe que, obviamente, tudo é necessário. E para um magista, para um bruxo, você precisa saber sim sair dessas teias, desse emaranhado que os hologramas podem te colocar, né? Um bruxo, ele precisa saber pentagramar. Você precisa saber fazer um selo de exorcismo, precisa saber sair de um holograma até mesmo dormindo. Esse é o treinamento. Você precisa fazer um pentagrama inconsciente. Porque senão você vai ser pego durante o sono e vai ser torturado por um demônio. Então, transforma aí, né? Transforma esse ataque em treinamento. Vamos lá. Deixa eu pegar mais alguma coisa aqui. De que forma nós podemos cada vez mais nos conectar com o mundo espiritual? Peraí que entrou uma aqui. Mestre, pergunta. Os neurodivergentes têm maior facilidade ou dificuldade para desdobramento ou treinamento no templo astral? Não, eu acredito que não tem a ver, né, com maior facilidade ou não, porque qualquer diferença de programação neurológica ou qualquer padrão diferenciado, ele só é útil se você o treina. Tem a ver com lapidação, como qualquer outro dom pode se transformar na tua ruína. Nós falamos, inclusive, isso diante do fogo no pentagrama da vontade, né? Que o nosso poder, ele pode ser a nossa glorificação e a nossa ruína. Porque nós precisamos ter cada vez mais claro que a lapidação dos dons é o que conta, efetivamente. Né? E isso sempre. Né? E o que eu estava falando é de que forma cada vez mais nós podemos, né, estar em contato com o nosso eu
superior, o nosso eu divino, o nosso eu espiritual, né? Mesmo com a vida lá fora, né? Trabalhando, enfim, tendo que construir, né? O mundo Matrix, né? O mundo material, né? Tendo que estar participando disso e ao mesmo tempo preservar o eu espiritual, né? De que forma a gente pode hoje equilibrar isso, né? Nós somos abelhas. A abelha, ela não voa neste mundo. A manifestação de seu voo é a participação dela na nossa dimensão, mas ela habita a dimensão da matriz divina, por isso ela voa, né? Nenhuma ciência é capaz de explicar o voo da abelha, né? E ela é, assim como a mariposa, assim como outros mitos de sacerdócio, o guia para este momento. Lá fora cada vez vai ficar mais caótico, a sociedade vai ficar caótica, nós vamos ficar envolvidos na energia do caos, né? E a gente precisa trabalhar, estudar, atender, enfim, né? Então, nós precisamos ter o treino e a disciplina do nosso resgate diariamente. Fim de semana passado eu estava dando aula e nós conversamos muito sobre isso. No protocolo também de Ganesha a gente falou muito sobre isso, né? Sobre as mochilas do sacerdócio, as mochilas da espiritualidade que se tornam pesadas. Quando isso acontece, né? Quando nós passamos a dar para o outro aquilo que não damos mais para nós. E isso vale para a vida lá fora também, para tudo, para absolutamente tudo que nós vivemos. Nós precisamos nos cuidar, ter uma atenção, ter uma disciplina, ter a disciplina de nos preservar energeticamente, de nos restaurar, de nos resetar do mal e abrir o campo para o positivo, né? Você não vai conseguir se manter espiritualmente elevado se você não der a você a devida atenção diante da realidade espiritual, mágica e material que hoje nós temos ao nosso redor. Cada vez mais para mim isso é fato, né? Não tem como ser diferente, né? E aí sim eu acredito que pessoas que sejam de uma programação mais complexa, porque é ligada ao espiritual, como os neurodivergentes ou, enfim, como pessoas que trabalham com paranormalidade, enfim, né? Tem maior dificuldade de estabelecer esse equilíbrio entre o mundo espiritual e o mundo lá fora, né? Porque não conseguem fechar mais, não conseguem fechar os campos da maneira correta, digamos assim, né? Para habitar o mundo do caos, né? Nós já fomos muitas coisas na vida, né? Já fomos vegetarianos, já fomos veganos, já fomos sem glúten, né? Pessoas completamente libertas do glúten. A busca na magia, na alimentação, ela é eterna. A gente vai girando a roda alimentar para tentar equilibrar o nosso corpo, né? O nosso corpo diante da matéria e da espiritualidade. Eu tenho uma dica de magia para quem trabalha lá fora, né? Por exemplo, você saiu de uma jornada espiritual de final de semana e aí tem que ir para a empresa, tem que ir para o mundo 3D, né? O que você faz? Você pega qualquer alimento que seja do mundo 3D, né? Eu deixo para minha barra de chocolate ser nesse momento, né? Você sai de casa, você passa no supermercado, num lugar fora, compra algo que seja do 3D e come aquele alimento, né?
com a intenção, olha o cozinha mágica aí de novo, né? Come aquele alimento com a intenção de baixar o seu campo vibracional para que ele não seja atacado pela escuridão. Ou seja, você baixa a chama da sua vela interior, né? Baixa a chama do seu espírito, digamos assim, para não se tornar um holofote no meio da multidão. Né? Essa é uma dica de magia na prática, assim, né? Faço muito isso. Porque quando eu tenho que sair, eu também saio, né? Todo mundo sai. É passar em algum lugar e conscientemente não se tornar um holofote para o caos, né? Isso é bem, né? Coquinha, quem botou ali o astrólogo? Coquinha gelada de chocolate, exatamente. Sim, os portais seguem abertos e tudo fica muito confuso. Essa aí da alimentação é muito uma dica muito boa, Nath, para isso. Certo, galera? Bom, é isso. Encerrando por aqui mais um Conversas. Mande suas perguntas, traga suas dúvidas, escreva para nós, que vai entrando na fila e a gente vai respondendo sim. Aqui vou ter que responder aqui, vamos lá. A senhora diz que não adianta magia contra o movimento de Gaia, mas esses grupos mágicos que estão movimentando magia contra as queimadas e contra quem está por trás dos focos criminosos, funciona? Bom, daí a magia é para o ser humaninho que está ali, né, sendo o agente do mal, né? Mas não é para Gaia, né? Por exemplo, na época da enchente aqui e tudo mais, né? As pessoas disseram, alguma coisa, pede para Gaia, né? Faz algum rito nesse sentido para que a força da natureza nos poupe, pede misericórdia. Assim, galera, não é por aí. A gente precisa entender que a mãe está se limpando e que nós somos os responsáveis. Então, eu tenho vergonha, eu não posso pedir para ela. Eu não posso pedir para que ela me poupe do reflexo que eu mesma gerei no espelho. Né? Não dá. Né? Mas contra as pessoas que... Sim, né? Sim. Assino embaixo. Certo, galera? É isso. Ficamos por aqui agora de vez, né? Com o nosso Conversas. Voltamos quarta-feira que vem, às 21 horas, com mais respostas a perguntas. Envie suas perguntas para o nosso canal, no WhatsApp do nosso instituto ou aqui mesmo no post, que ela entra na lista para ser respondida, sim. E vamos lá, quarta-feira que vem conversar comigo, às 21 horas. Boa noite e mais uma vez, muito obrigada.